Nesse quesito, ninguém bate o Brasil. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, desta vez da quinta, pois estamos antecipando aqui o feriado de sexta-feira, a Sexta-feira Santa, e para não deixar vocês aqui sem uma visão semanal, então antecipamos para quinta-feira, para darmos aquela revoada do que aconteceu de mais importante e está impactando os mercados. Na semana, mais do mesmo, né? Ainda uma ressaca da recuada parcial que o governo Trump promoveu em relação a vários países, com exceção da China. Já começam a ver-se movimentações em relação a possível negociação, as coisas não estão bastante claras ainda, mas o fato é que é quase unânime, lá, principalmente na visão dos técnicos economistas lá nos Estados Unidos e até mundo afora, de que uma maneira atabalhoada que está sendo conduzindo esse processo não vai produzir coisa muito boa, né? Vai todo mundo sair meio machucado dessa história. E especialmente os dois grandões aí que resolveram jogar truco um com o outro. Então isso talvez se torne ainda mais complicado. Ocorrerão certamente mudanças geopolíticas e até geoeconômicas em relação ao mundo todo. Ninguém sabe direito onde pode terminar isso, mas essa incerteza acaba sendo traduzida nos ativos. Então o ouro continua marcando máxima em cima de máxima. As bolsas, apesar de terem perdido um pouco da volatilidade, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ainda trazem aquele toque de incerteza, né? Porque ainda ninguém sabe onde pode chegar todo esse processo desse comportamento dos ativos e especialmente dos investidores em relação a esses ativos. Mas, no frigir dos ovos, me parece que tem um país que pode se sair muito bem nessa história toda. Eu já venho falando há 2 semanas sobre isso, mas está cada vez mais transparente isso, até por algumas coisas que já começam a acontecer. Eu já recebi informações de que o nosso mercado agro, por exemplo, recebeu proposta de chineses pagando 20% de ágio em relação ao preço da commodity para garantir suprimento por 2 anos. Então, contratos de longo prazo com pagamento de ágio para ter garantia de suprimento. Então, quando você ouve os técnicos do governo americano falando em relação a como eles pretendem conduzir esse processo todo, evidentemente que é uma ilusão quase que infantil essa de que muitas fábricas retornarão para os Estados Unidos, isso não vai acontecer. As fábricas saíram de lá por um motivo muito óbvio, em relação à produtividade, custo de mão de obra. Não faria nenhum sentido que elas voltassem agora, mas elas tendem a deslocar-se para outros países com outra relação comercial. E quando você ouve os técnicos do governo americano falando, o que eles falam? Nações amigas e nações com facilidade logística. Nesse quesito, ninguém bate o Brasil. Né? Então, o Brasil é um país neutro, no sentido de não briga com ninguém, está muito bem posicionado em relação aos Estados Unidos também, na parte logística, e me parece ser uma escolha bastante óbvia. Da mesma forma, vocês devem lembrar que ainda quando o Marcos Truijo era o titular da pasta no governo Bolsonaro, ele que costurou todo o acordo do Mercosul, o acordo bilateral com a comunidade europeia. Esse acordo estava engavetado desde 2019, ou seja, estava desenhado, estava pronto, precisava passar pelo Parlamento Europeu, mas estava engavetado até então. Curiosamente, a Comunidade Econômica Europeia desengavetou o acordo, já, obviamente, até colocando uma certa necessidade de urgência de colocá-lo em pauta. Então, vocês conseguem observar que China querendo pagar ágio, Estados Unidos olha para o Brasil com bons olhos na questão logística e na boa relação entre o país. A Comunidade Europeia quer desengavetar o acordo já pronto, né, bilateral com o Mercosul. Então, não só o Brasil, talvez a própria Argentina também acabe colhendo alguns frutos bem positivos dessa nova distribuição. Tudo é cedo ainda para se chegar à conclusão, mas a gente está especulando. E nessa especulação, quando a gente coloca o gráfico do dólar e do Ibovespa, né? Eu vou começar com o dólar,
Reparem que o dólar também perdeu um pouco de força. Na semana passada eu tinha mostrado, vou mostrar o gráfico semanal, para vocês lembrarem da figura que deixou, né, que foi aquele doji de cauda longa que indicava a continuidade do movimento descendente. Ele confirmou-se. E com a formação desse pivô de baixa no diário, que hoje está confirmando, projeta novamente nós testarmos a região lá abaixo dos 5,70, 5,68. Então me parece bastante provável que o dólar volte para esse patamar. Na contramão, né, ou no lado oposto, olha só o Ibovespa. Também vou botar o gráfico semanal. Para quem assistiu o comentário da semana passada, eu mostrei a figurinha no semanal, também o doji de cauda longa, na visão contrária, que indicava a continuidade do movimento ascendente, que se confirmou, bem como a virada da média de 9 para cima, a virada da média de 21 semanas para cima, formação de nova máxima e, da mesma forma que o dólar, vou botar o gráfico diário aqui, formação de um pivô de alta que projeta os preços lá para casa do último topo. Então, não surpreendam-se se na semana que vem, no máximo na próxima semana, não tenhamos aí o teste da região lá dos 134 novamente. Isso tudo refletindo-se aqui nesse cenário que eu venho mostrando para vocês. E aí, passando para o DI, aqui o DI ele ainda não reflete isso com tanta força, né? Ele está parado aqui no 14,25, mas que já indica a possibilidade de apenas um corte, né, 0,5%, também ligado à possibilidade de queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas aí a gente retorna para as mazelas internas, especialmente do nosso orçamento, que essa semana entrou em muita discussão, vocês devem ter assistido, onde até o governo admite um estouro em 2027, né? Então, na trajetória atual, 2027 é um ano importante, ou se muda alguma coisa, ou teremos sérios problemas em relação a sustentar toda essa máquina que está por trás. Então, quando o governo está jogando a toalha, a coisa fica preocupante, e aí nem taxa de juros alta acaba resolvendo. Então, isso é uma questão que vai entrar na pauta nas próximas semanas, certamente. A gente vai ouvir falar bastante disso ainda. E no mundo, né, o que acontece de uma forma geral com os ativos mundo afora? S&P acabou corrigindo um pouquinho, mas está meio lateralizado, como vocês podem ver aqui, estabilizou-se acima dos 5.000 ao menos, Nasdaq da mesma forma, refletiu ontem principalmente a queda da Nvidia, mas hoje está praticamente neutro, agora está levemente negativo, há pouco estava em alta. A Europa já mostra também uma certa recuperação. Quando a gente olha para a bolsa Nikkei, nós também vemos uma recuperação, uma figura aqui também de um pivô de alta informação, então já é uma movimentação, e principalmente o VIX, que volta a operar abaixo dos 30, ainda alto, né? 26 é ainda um índice de volatilidade alto, mas bem melhor e traz uma outra visão em relação à tomada de risco do que acima dos 30, né? Flertando inclusive lá perto dos 50 há 2 semanas atrás. Então, esse cenário hoje está um pouco melhor, tendo em vista os recuos que o presidente Trump promoveu e prováveis ajustes que vão começar a ocorrer no meio do caminho, porque aquela primeira proposta realmente era algo completamente maluco e esdrúxulo para os Estados Unidos, e todo mundo afirmando que tinha tudo para dar errado. Então, eles também sabem a hora de recuar quando necessário. Então, pessoal, eu acabei esquecendo de lembrá-los, na terça-feira nós tivemos a live do Leão, né? A nossa live anual, que o Júlio faz a declaração do Alfredo, nosso personagem fictício, cada ano sofisticando mais a declaração e já trazendo elementos novos da Receita Federal em relação a você declarar seu imposto de renda corretamente. Está à disposição de vocês lá no canal do YouTube. Então, para quem não pôde participar ao vivo, está disponível. Eu recomendo que vocês assistam. Tem muita informação legal. O Júlio falou muito de pegadinhas, especialmente na pré-preenchida. Tem muita pegadinha. Então, assiste lá que você vai declarar corretamente seu IR. Se você não faz, mande o link para o seu contador, diga assista, porque aqui vai estar completinho. Então, aproveite o feriadão, né? São
4 dias pela frente agora para botar em dia também, botar em ordem. E assista lá o Aposentado Rico, que também está à disposição de vocês, o episódio 62. Pessoal, espero que tenham todos uma ótima Páscoa, curtam com suas famílias, feriado um pouco mais longo, aí dá para dar uma bela descansada. Espero que tenham gostado, deem seu like se gostaram aqui do nosso vídeo também, assinem nossas redes sociais e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!